Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Muita gratidão no coração que nós estamos aqui vivendo esse domingo fantástico, né? Nós que temos o privilégio de, em meio a uma pandemia, estar vivendo esse momento festivo, esse momento da palavra, que é um momento em que nós nos sentimos no paraíso, né? Graças a Deus, então. E é muito interessante, né, como realmente esses temas eles vão se construindo sem que a gente houvesse de nenhuma forma combinado. A minha temática, o nome dela é Divida Sua Dor. E a pastora Aldenora, Cris, ela falou aqui em algumas situações e que existem algumas palavras que quando você está conversando com Deus, parece que elas se tornam impronunciáveis, né? Porque a gente ainda não tem aquela liberdade, aquela intimidade de externar aquela palavra, né? A dona Helena, ela expôs aqui um exemplo que eu poderia trazer, que se encaixa perfeitamente na minha temática, né? Que é quando ela disse que você tem aqueles fardos. São os fardos que nos aprisiona, você retém aquilo e aquilo lhe faz muito mal, né? Então eu queria começar pedindo a você, André, tá ouvindo direito, tá, o microfone? Um pouquinho, irmão, eu já aumentei já. Já aumentou? Tá bom. Não, eu só acho que a minha voz está muito nasal, porque... mais assim? Aproxima, sim, tá certo, tá bom. Então assim, eu queria iniciar esse momento pedindo assim que você, por gentileza, que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você vasculhasse no seu coração e na sua memória. Vamos fazer esse exercício. É um exercício para que você relembre, para que você busque. Se você tem no seu coração uma raiva de alguém, se você guardou essa raiva pode ter sido dita há muitos anos atrás, e você não resolveu, você não teve uma resolução sobre esse sentimento, e ele, de alguma forma, ele está lá dentro do seu coração. Então, essa raiva pode ser um fardo muito grande que você está carregando e que você nem está percebendo. Outro fardo também que você pode ter é uma frustração. Você ficou frustrado por um sonho que você não resolveu. Esse sonho ele gerou um sentimento negativo e de alguma forma também ele está retido, ele está guardado lá no seu coração também, lá na sua mente. Um medo também, ou uma dificuldade muito grande que você está atravessando nesse momento e que você tem essa dificuldade guardada no seu coração, ela está retida lá. Você não compartilhou ela com ninguém, você não dividiu essa dor com ninguém. Então se tornou um fardo muito grande na sua vida. Pense nisso, reflita sobre isso. Por quê? Porque nós temos a necessidade de externar isso para alguém. Então você pode abrir seus olhos. Eu sei que você já identificou, viu, Isa? A dinâmica é assim, a gente identificar na nossa vida algum medo, alguma dificuldade, algum problema que a gente teve, que a gente guardou no nosso coração, a gente não falou para ninguém. Um exemplo, a Isa não falou para Orleans, nem falou para o papai, e está lá. E é muito importante que a gente externe esse sentimento, tá certo? Então, a gente vai fazer agora aqui a leitura de 3 versículos da palavra, tá bom? E a gente vai trabalhar um raciocínio para de uma maneira que fique bem claro na sua mente o porquê e como você deve fazer essa liberação desse sentimento no seu coração, tá bom? Então a palavra de Deus diz assim, lá em Salmos
32, versículos 3, 7 e 10. Diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Versículo 7. Ó Senhor, Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. E o 10 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o envolve. Então, o versículo 1 ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor... O versículo 1, que é o terceiro do nosso estudo, diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Olha como é interessante, pessoal. Porque o osso, ele é uma constituição dura. Você compara o osso à carne, o osso é duro, pessoal, é firme. Mas olha só o poder que tem você guardar uma palavra negativa, um sentimento negativo. Olha só. Olha como isso é danoso, como isso é negativo. Até o osso, ele vai corroendo. Você imagina o semblante de uma pessoa que guarda uma coisa ruim. Se tem um poder até de degenerar o osso, olha só o que é que ele não faz com o nosso olhar, com a nossa carne. Então é muito importante que nós hoje, que temos um problema, uma dificuldade, que estamos vivendo essa pandemia, que a gente fale isso para uma pessoa, escolha uma pessoa sensata, uma pessoa que tenha bom senso, pode ser nosso marido, nosso irmão, nosso pai, e fale para essa pessoa, diga dessa dificuldade. E aí muitas vezes eu entendo o quê? Que a pessoa diz o seguinte: não, eu não quero levar um problema para o meu esposo, para a minha esposa, eu não quero levar essa dificuldade para ele, porque ele também já tem os problemas dele. Mas será que é assim mesmo que nós devemos fazer? Então você fica guardando aquilo, né? E aí assim, muitas vezes a mulher, né, que ela tem mais essa visão de proteção, de filho, de marido, vai somatizando e vai guardando. Só que isso vai gerando um dano muito grande ao longo do tempo. Além de ser um fardo, vai minando ela por dentro. E aí, eu também entendo o quê? Que muitas vezes, Cris, quando a pessoa vai procurar uma pessoa para falar, muitas vezes aquela pessoa também não sabe ouvir, ela não sabe escutar. E pelo olhar dela, porque muitas vezes ela não diz, mas o olhar dela diz: eu não te disse isso, abestado, tu não me escutou, pois agora tu vai quebrar a cara. Às vezes a pessoa não diz isso, mas aquele olhar reprovativo, essa forma de escuta, acaba qualquer tipo de relacionamento. Então a pessoa ela até evita procurar uma pessoa. Mas nós temos uma opção, pessoal, que é a melhor opção, que é a fonte, dona Sônia, que é Deus. Aí a gente tem que contar para Deus, porque quando a gente fala com Deus, é muito melhor do que como se estivéssemos contando para uma pessoa. E aí é muito importante o que foi dito aqui, que é da importância do ambiente. Você tem que entrar no seu quarto, você tem que procurar um lugar silencioso, e ali você fala, você tem que falar, tirar de dentro, você tem que falar para Deus. Nessa conversa com Deus, você tem que expor, explicar. Não é só dizer, você tem que explicar. Eu, Edson Viana Gomes, sou teu filho. Eu estou, Senhor, sentindo essa dor. Isso me faz mal. Isso aconteceu tal dia. Isso foi aquela pessoa que fez isso comigo.
Ou então a pessoa tem que reconhecer, olha, Senhor, fui eu que errei, e eu que comecei esse problema. Ou, Senhor, eu estou passando essa dificuldade e eu não sei resolver esse problema. Mas tem que falar, explicando, tem que dizer os porquês para Deus. Eu não tenho dúvida de que você, ao final desse diálogo com Deus, você vai se sentir aliviado. Né? E as pessoas dizem o quê? Hoje, né, é muito nessa pandemia, as pessoas estão muito sós. E muitas pessoas estão ficando com depressão. Por quê? Porque não falam os seus problemas com as pessoas e nem falam com Deus. E é muito interessante nos estudos que eu estou fazendo, pessoal, é que a depressão ela não começa na cabeça. Ela começa por um sentimento que você retém. Esse sentimento, ele gera uma emoção negativa e você guarda e fica lá dentro de você. E o primeiro órgão que ela atinge não é a cabeça, é o fígado. É o fígado que é o responsável por mais de 600 funções do nosso organismo. Quando o fígado, ele recebe, porque ele é um órgão que controla as emoções, aí sim, quando ele está estagnado por essa emoção negativa, aí pronto, ele gera um descontrole, aí sim, chega na mente. Mas não chega na mente primeiro passa pelo fígado. É muito interessante, viu? Mas nós temos esse Deus que é curador, que cura o fígado, que cura a nossa mente, que cura a nossa existência, que nos renova, né? Então, olha o que a palavra diz, né? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Então, vamos falar para Deus, para que a gente possa se refazer, se renovar, né? Se restaurar. Por quê? Porque Deus é o lugar onde nós nos escondemos. Ó Senhor, Tu és o lugar, Senhor, em que eu me escondo. Olha como isso é lindo, pessoal. Isso é lindo demais. Tu me preservas da angústia. Deus seja louvado, Senhor. E ele encerra, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o envolve. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus pelo nosso dia festivo. Hoje nós estamos vivendo o paraíso aqui na terra em meio a uma pandemia. Deus seja louvado. Muito obrigado, meus irmãos. Graças a Deus.